valor do seu gado, o frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim para acompanhar o mercado do boi. Semana apenas começando, mas algumas informações importantes aí já fazem a gente repensar o que pode acontecer, principalmente em relação à precificação da arroba. Vamos lá para Radar Investimentos, onde está Douglas Coelho. Meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender principalmente a dinâmica de formação de preços nesse início de semana. Segunda-feira sempre é um dia ainda que a gente precisa medir, né, a euforia aí do mercado, entender o que pode acontecer ao longo da semana, mas de antemão a gente já tem uma notícia importante aí, que é a questão do alongamento das escalas. E me parece, Douglas, me confirma se eu estiver errado, de uma forma mais generalizada. Antes a gente tinha escalas alongadas, mas para alguns frigoríficos. Agora me parece que a situação é mais generalizada, é isso mesmo? Seja bem-vindo, meu caro. Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, exatamente. Segunda-feira é um dia relativamente mais calmo, né? Tanto a indústria quanto os pecuaristas começam a semana mais tímidos, mais calmos, gostam de analisar quais são os fundamentos, como é que esse mercado está rodando, como é que está a dinâmica não só na área dele, mas em outras regiões. Mas como você bem colocou, o que chama a nossa atenção, não só nessa segunda-feira, mas nos dias anteriores, principalmente no fechamento da semana anterior, foi esse alongamento das programações de abate. No início de março, essas escalas, um frigorífico ou outro conseguia alongar um pouco, tinha muito pulo, muita falha a ser cumprida, né? Mas aí no final da semana anterior, a gente passando um pente fino, falando com as indústrias, checando com os pecuaristas, checando a questão das vendas, né, o volume vendido aí nos últimos dias, a gente viu que as escalas alongaram e hoje elas estão num patamar aí que a gente não via há muito tempo. Se a gente for colocar num paralelo, desde julho do ano passado essas escalas não atingiam esse patamar. Quer dizer, a gente está falando de pelo menos 8 meses aí, sem escalas desse tamanho, né, Douglas? Agora, isso já muda um pouquinho a expectativa do comprador, principalmente, e principalmente no que ele quer indicar em relação às compras? Há uma mudança sim, mas não é uma mudança drástica, Alexander. O que a gente viu? Que nos últimos dias a indústria está ofertando um preço base que é relativamente menor, com um prêmio mais alto, né, para tentar negociar esses animais. O peso do boi China dentro da precificação ainda é bem grande, né? A China está com uma fome de carne bovina. A gente viu um resultado muito forte das exportações em fevereiro. Provavelmente a gente deve ter um resultado muito forte para volume também em março, né? E a indústria exportadora para esse mercado ela não quer tirar o pé do acelerador. Isso que tem sustentado parcialmente as ofertas de compra aqui em São Paulo. Mas é fato sim que aqueles 350, 355 que a gente via com uma determinada frequência nas semanas anteriores e principalmente no começo de março, hoje já está bem menos frequente. O que a gente vê é uma tentativa de compra bem mais próxima de 340 e 345 aqui em São Paulo frente às semanas anteriores. Isso mesmo para o boi China, Douglas? Exato, exatamente. É claro que aquele boi China bem acabado, com uma proximidade perto da indústria, que faça sentido no custo de frete, que vá suprir uma necessidade que a indústria tem para fechar aquela semana, ela acaba sendo negociada com o preço aí do animal da prateleira de cima, né? Mas, a grosso modo, a gente tem visto sim a indústria endurecer cada vez mais as tentativas de compra. Ela não consegue fazer esse preço da prateleira de cima para mais gente, pelo contrário, está fazendo para menos gente.
Muito bem. Agora, ok, a gente entende essa pressão, essa tentativa de buscar um patamar inferior aí, mas o que a gente pode esperar daqui para frente? Porque além dessa questão da pressão dos frigoríficos, da ampliação das escalas, me parece que tem aí uma oferta aparecendo, Douglas. Será que por causa desse friozinho que aconteceu aí no final de semana? Sim, exatamente. Nas últimas 2 semanas, a gente percebeu que não só a oferta de boi gordo, mas a oferta de boi magro também acabou dando as caras, né? A oferta de boi magro pode ter relação com os custos altos, com a incerteza que essa guerra gerou, né? Então, vai chegando naquele momento que o pecuarista fala, vou confinar, não vou confinar. Isso acaba gerando mais oferta no mercado para quem faz a conta bem justinha, para aquele pecuarista de alta tecnologia, né, que faz na ponta do lápis, enquanto aquele volume mais massivo, ele já é inibido por essa situação, naturalmente. Em relação ao boi gordo, como você bem colocou, né, a gente teve um volume de chuvas muito bom em dezembro, janeiro, fevereiro, foi até acima do que a gente via nos anos anteriores, mas em março, no finalzinho de março agora, a gente está vendo já aquele vento mais gelado no final da tarde, a frequência de chuvas não é tão grande quanto a gente via nas semanas anteriores, talvez seja bem cedo para a gente falar, ó, a safra está dando as caras, mas é bom a gente levantar uma bandeira aí, olhar para o sinal amarelo nesses pontos, né? A pecuária não é uma ciência exata, pelo contrário, é uma ciência biológica, e a gente tem que somar fatores com outros sinais que a gente vê. Então é bom a gente ficar alerta nesse ponto também. Tem aparecido mais fêmeas também, Douglas? Por incrível que pareça, a gente viu mais fêmeas aí no comecinho do ano em regiões fortes de cria, como Pará, norte do Mato Grosso, mas os próprios dados do IBGE, como a gente viu, foram divulgados na semana anterior, eles mostram que a retenção de fêmeas no último ano aí foi a maior até desde 2003, 2004, se eu não me engano, né? Então, por mais que tenha sido pontual, sim, a desova de algumas fêmeas que não foram abatidas na estação de monta anterior, no Pará, no Tocantins, no norte do Mato Grosso, a gente vê que o pecuarista ainda está firme em querer manter a sua fábrica de bezerros ativa, né? Ou seja, reter boas matrizes, boas geradoras de bezerros. Muito bem. Pelo que eu entendi, então, Douglas, essa tendência de pressão ela é legítima, ela acontece até em função de frigoríficos mais preparados, com as escalas mais adiantadas. No entanto, o frigorífico não quer dar um passo muito atrás, justamente por conta dessa questão de manter o ritmo das exportações. Na sua opinião, as exportações, elas tendem a continuar aceleradas? Sim, tendem a continuar aceleradas. Esse seu resumo na pergunta foi perfeito, eu não colocaria melhor. A indústria, ela sabe que a China é um bom pagador, é um grande importador, faz a diferença aí no financeiro dela, né? Faz a diferença em relação a volumes também. Eles querem aproveitar ao máximo essa janela. E, na nossa opinião, mesmo com o dólar agora cotado a 4,93, hoje ele caiu 1,6, foi uma variação relevante para meio-dia, né? A gente teve só meio pregão e o dólar caiu bem, né? A China deve continuar, assim, como um forte importador. Por mais que a gente tenha volumes maiores, né, a gente ainda tem um preço médio em dólares por tonelada cerca de 27, 28, quase 30% acima ano contra ano, né, que mesmo com essa queda do dólar amortece sim essa questão financeira para o frigorífico exportador, ou seja, ainda faz sentido ter um grande importador que paga bem mesmo com essa queda do dólar, né? E outro ponto, né, não só a China, mas a gente teve recentemente a notícia do Canadá, que não leva muito volume, é claro que tanto o Canadá quanto os Estados Unidos têm políticas de proteção de preços e dos produtores daqueles locais, né? Então não vão levar um volume relativamente grande do nosso país, mas não deixa de ser um carimbo internacional de qualidade e bom preço, né? Então, não só a China, que já é um mercado consolidado, que leva grande parte das nossas exportações, a gente também vê outros países carimbando o nosso produto, o que abre portas para a gente
talvez até ter mais importadores, né? E de grão em grão a galinha enche o papo, né? Um pouco do Canadá, um pouco dos Estados Unidos, e assim, não só a imagem, mas o volume também vai consolidando maior. Legal. Então, do lado da exportação, basicamente sem grandes novidades aí, a manutenção das compras deve continuar e isso deve, de alguma forma, continuar mantendo preços firmes para o boi chino, boi diferenciado. Agora, e para o mercado interno, e para o boi comum, o que a gente pode esperar, Douglas? O mercado interno ele ainda tem sofrido, né? A gente vê que com a alta da gasolina nesse patamar que está, assim, é coisa assustadora até, para se for usar o termo mais correto, né? Não só gasolina, mas energia, enfim, a inflação está durando mais do que inicialmente era esperado, né, por maioria das casas, e essa inflação retira o poder de compra da população como um todo, né? Então, querendo ou não, o consumo interno ainda segue pressionado, segue com o freio de mão puxado justamente por essa perda do poder de compra, né? Com os itens básicos, né, como transporte, saúde e outros pontos da alimentação ainda pressionados, né, com preços bem elevados, o lazer e os produtos que têm alta elasticidade de renda acabam sendo penalizados, né? Quando eu falo produtos que têm alta elasticidade de renda, eu me refiro a carne bovina, queijos, né? Iogurtes, derivados de leite, tudo isso sente muito na pele aí essa questão da inflação. Por outro lado, a gente viu aí o dólar caindo muito rápido, como eu coloquei agora, uma queda quase de 1,6, né? A gente tem também uma Rússia com as portas fechadas, uma alocação estrangeira no México já até acima do normal. Então o Brasil também pode voltar a ser o queridinho dos investidores quando a gente olha para o mercado emergente, né? Isso poderia, sim, até acelerar esse fluxo de entrada de capital no nosso país. E com o dólar caindo, a gente pode ver, sim, um arrefecimento da inflação. A gente viu que o nosso Banco Central tem feito um excelente trabalho em comunicação, então tem comunicado e agido rapidamente, né? Inclusive a alta de juros foi até muito mais adiantada, antecipou essa alta de juros justamente para não ter esse desequilíbrio de financeiro, né? Se a gente vê o dólar caindo, essa inflação tende a arrefecer. O ponto é que esse arrefecimento da inflação ele é atrasado, ele tem um delay, né? Não é só porque o dólar caiu agora que a inflação vai melhorar no mês seguinte ou daqui a 2 meses. Então a gente pode ver sim, se o dólar continuar um movimento mais forte de queda, um arrefecimento da inflação, talvez até mais para meados, final do segundo semestre de 2022. Isso seria benéfico para o mercado interno e liberaria algum poder de compra para o consumidor nacional, e aí sim a gente pode olhar com bons olhos para esses produtos de alta elasticidade de renda, né? Carne bovina, queijos, lácteos, enfim. Isso mais para o segundo semestre, então, mas por enquanto é um mercado patinando, Douglas. Sim, é um mercado com freio de mão puxado. A gente vê, sim, dificuldades de venda nesse momento, né, para cortes de alto valor agregado, corte de traseiro, inclusive são esses cortes que têm puxado um pouco a referência do atacado com osso em meados, final de março. Como é que estão os preços da carne? Só para a gente ter uma ideia disso que você está falando. Hoje nossa carcaça está próxima de R$20, para ser mais exato, está cotada a 20,04. Um ponto mais alto durante o março, ela foi cotada em 20,12, 20,15, mas pelo andar da carruagem, né, pela tendência que a gente tem visto, há espaço para mais quedas assim, nos próximos dias. Puxado principalmente pelo traseiro, que você falou, que são as carnes que ficam mais no mercado interno, né? Exatamente. E o traseiro, quando a gente olha uma carcaça como um todo, uma carcaça bovina representa quase metade da carcaça, né? A carcaça ela é composta por 48% de traseiro, 39% de dianteiro, ao redor de 13% de ponta de agulha. Muito bem. Bom, então temos que ficar atentos a essas questões aí, principalmente o aparecimento da oferta, a demanda dos frigoríficos, como ela deve acontecer. Aparentemente, principalmente quem trabalha com o mercado externo, tende a seguir comprando, porém já tem um fôlego aí, já tem uma escala avançada, o que pode impor um ritmo mais compassado de compras, com mais tranquilidade, e isso dá margem para os frigoríficos poderem negociar melhor aí o preço da arroba. E a gente ainda tem um mercado interno patinando aí, talvez não dando a sustentação necessária para a formação
principalmente da arroba e do boi comum. Então vamos ficar de olho nesses pontos e principalmente o que vai acontecer com o clima daqui para frente, se de fato essa mudança de estação pode trazer alguma novidade aí, principalmente na oferta de animais por conta da degradação de pastagem. É cedo ainda, a gente sabe, mas enfim, o que for acontecendo já traz expectativas para a gente do que pode ser ali o maio, talvez até o junho, julho, o nosso pico aí de oferta de animais, principalmente nesse finalzinho aí de safra. Então vamos ficar de olho nessas questões. Douglas Coelho pontuou todas elas aqui para a gente. Meu amigo, muito obrigado e volte sempre. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Contem conosco, uma ótima semana. Um forte abraço. Valeu, Douglas. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado do boi e ponderando aí as possíveis características desse mercado. Vamos aos preços, vamos ver como estão os negócios lá na B3, Mercado Futuro. Você acompanha comigo, pressão continua, olha aí, o março 342,20, queda de 0,16%, o abril 335,25, uma queda de 0,67%. O maio, que é o que nos interessa, perdeu aquele patamar dos 330, trabalhando hoje a 329,05, queda de 0,83%. E outubro, que é outro mercado de interesse nosso também, que são as projeções aí para o final do ano, principalmente se o produtor vai ter estímulo ou não para fazer os confinamentos, caindo 0,44%. Indicador CPEA da última sexta-feira, fechando a R$ 349,05, com queda de 0,11%. Esse é o mercado do boi, mercado ainda em andamento e ainda com algumas informações a serem precificadas. A gente agradece muito a sua atenção, a sua audiência. O Notícias Agrícolas está há 25 anos ao lado do produtor rural e ao longo de todo esse ano muita novidade para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.